agradecer aos meus interlocutores mais habituais neste projeto da Dignipédia, o professor José Eduardo Franco, que não só me dirigiu o convite, como escolheu o tema. E também à senhora professora, portanto, uma capacidade de direção bastante firme. E também à senhora professora Susana Alves Jesus. Depois o tema, e queria naturalmente manifestar aqui o gosto que tenho em estar no auditório Teófilo Carvalho dos Santos, que foi uma figura importante no movimento de resistência à ditadura e também o representante dos ideais democrático-republicanos e, nessa base, um defensor incansável dos direitos humanos quando eles eram cerceados no nosso país. Ainda tive o gosto de o conhecer pessoalmente e, portanto, deixo aqui também uma memória relativamente ao Sr. Dr. Teófilo Carvalho dos Santos. O tema Habermas e os direitos humanos, eu quero-vos começar por decepcionar. Não acho que o Jürgen Habermas tenha uma tão interessante teoria sobre os direitos humanos e sobre a fundamentação dos direitos humanos. Mas, de todo modo, é um pensador, para além de um filósofo, um intelectual público e um pensador incontornável na história das ideias europeias, no panorama das ideias europeias, nas últimas décadas, pelo menos nas últimas 4, 5 décadas. Além disso, para além de ser um filósofo com um pensamento marcante e influente, é um intelectual público que aparece muito frequentemente em discussões públicas, seja sobre a intervenção do Kosovo, seja sobre problemas de engenharia genética, seja sobre problemas, portanto, de construção europeia. Tem um debate muito interessante com Dieter Grimm sobre a ideia de Constituição Europeia, onde há duas formas de pensamento muito diferentes relativamente à necessidade de uma Constituição Europeia, uma forma mais soberanista, defendida por Dieter Grimm, que foi também juiz do Tribunal Constitucional Federal Alemão, e uma visão claramente federalista, defendida por Jürgen Habermas, e indo muito aos pormenores do ponto de vista dos debates sobre a Constituição Europeia. Aliás, tenho aqui esta tradução, a tradução existe em português, portanto é um livro que, com prefácio de um grande constitucionalista português, José Joaquim Gomes Canutilho, e é um livro muito interessante, não sobre a temática mais abstrata que me traz aqui hoje, mas sobre problemas que são os problemas da construção europeia, sobretudo numa altura em que a construção europeia tinha uma maior fôlego e uma maior ambição em termos de arquitetura institucional. Hoje a União Europeia tem uma ambição, que é uma ambição mais ligada ao alargamento e, por via do alargamento, de consolidação democrática de um conjunto de países do leste europeu, mas isso é um problema mais geopolítico. Nesta altura era um problema, de facto, de uma arquitetura de aprofundamento institucional da União Europeia que Habermas defende de uma maneira claríssima e muito empenhada. Mas interessa-me mais o pensador e o que ele veio a escrever sobre direitos humanos e, sobretudo, sobre uma concepção do direito e da democracia. E reporto-me ao livro de 1992, Facticidade e Validade, traduzo à letra. Eu sei que noutras traduções só há traduções menos literais, mas eu prefiro traduzir à letra. Facticidade e Validade, contributos para uma teoria discursiva do direito e do Estado Constitucional Democrático. É um livro importante, extenso, hermético, como é
tudo o que o autor escreve, e é, aliás, como já notava o Bessa de Queiroz, é uma pecha dos autores alemães serem pouco claros, ao contrário dos britânicos, dos anglo-saxónicos, que cultivam a clareza como um dos ideais intelectuais. Mas é um livro muito importante, até porque marca, no meu entender, uma evolução, quase ruptura, com toda uma perspectiva sobre o direito e, no fundo, sobre a democracia liberal, que era uma herança, no meu entender, um pouco pesada da Escola de Frankfurt, que ele é o grande representante. Não há uma verdadeira continuidade entre os pensamentos de Adorno, Horkheimer e Habermas, mas numa obra que ele escreve em 76, que é ainda muito marcada por um espírito de um hegeliano-marxismo, ou de um marxismo hegelianizante, que se chama Para a Reconstrução do Materialismo Histórico. Habermas repete um conjunto de ideias base da Escola de Frankfurt, nomeadamente a ideia da reificação, o direito como forma de reificação ou de coisificação, não sei como devo traduzir bem em português, das relações intersubjetivas e, portanto, a ideia de isto vem um pouco de uma polémica que ele teve com o Luhmann nos princípios dos anos 70, a colonização do mundo da vida por uma lógica sistémica, é uma problemática hegeliano-marxista que desvaloriza a ideia de autonomia individual, de direitos individuais e, no fundo, uma concepção individualista da democracia. Em Facticidade e Validade de 92, a visão é muito, muito diferente. É uma visão que retoma muito a tradição do direito natural racionalista, que na Alemanha, sobretudo de Pufendorf até Kant, toda a teorização política normativa na Alemanha dos séculos XVII e XVIII é feita no quadro do direito natural racionalista e do ius publicum universale. Portanto, há uma teorização política normativa com uma ambição especulativa muito maior do que em França ou que na Grã-Bretanha, mas ele retoma muito claramente e valoriza essa tradição do direito natural racionalista que, no meu entender, culmina em Kant. E, portanto, diria que há aqui uma reorientação de uma proximidade ao hegelianismo, ao hegeliano-marxismo dos primeiros tempos, a uma perspectiva mais kantiana. E, portanto, isto, claramente, e eu traduzindo isto de modo muito pouco exigente em termos filosóficos, a uma aproximação mais clara às ideias de um certo liberalismo político nesta perspectiva. Ele, na altura, também tem um debate importante com o John Rawls sobre contratualismo político e sobre as bases normativas de uma sociedade democrática ou constitucional. O livro de 92 é ineludivelmente um livro importante, não só porque marca esta evolução de pensamento, provavelmente não diria como Hegel, que cada um é filho do seu tempo. Quer dizer, a filosofia, dizia Hegel lá nos princípios da filosofia do direito, que a filosofia é o seu tempo expresso em conceitos e, do ponto de vista individual, cada um é um filho do seu tempo. Isto é, nos anos 80, torna-se claro que a única discurso político legitimador é o discurso dos direitos humanos e a defesa da democracia liberal. Formas alternativas de organização política perdem a legitimação. E, portanto, Habermas claramente recebe ou estrutura, articula nessa sua obra esta ideia de que não há legitimação de um sistema jurídico ou político sem uma referência axiológica aos direitos humanos.
E penso que isso é bastante importante. Aliás, temos um colega um pouco mais velho que nós, de Coimbra, mas não, que manifestou uma grande decepção pelo afastamento de Habermas das suas posições iniciais e, portanto, pelo seu posicionamento numa perspectiva política que não é, no fundo, do ponto de vista do que ele defende, muito diferente a John Rawls, é do ponto de vista de fundamentação filosófica. Na Alemanha, naquela altura, havia muito a ideia de uma reabilitação da filosofia prática e Habermas faz uma fundamentação do direito e uma teoria discursiva do direito com base numa reconstrução de uma perspectiva sobre a filosofia prática, que é uma perspectiva cognitivista. Isto é, ele defende no plano da teoria jurídica uma posição não positivista, do plano da filosofia moral, da ética, uma posição cognitivista. E todo esse livro, Facticidade e Validade, é, no fundo, uma retomação daquilo que eu diria de uma herança kantiana sobre a filosofia do direito, isto é, uma herança que liga o direito a uma perspectiva de racionalidade e racionalização prática. Eu hoje tenho grandes dúvidas sobre esse tipo de perspectivas, situo-me muito mais em posições positivistas e não cognitivistas, mas, de qualquer modo, Habermas é um autor que articula, sobretudo em teoria da ação comunicativa ou ação comunicacional, que é um livro em 2 volumes, onde ele retoma grande parte das teorizações, nomeadamente Marx Horkheimer, da crítica da razão instrumental, e diz que para além da razão final instrumental, a Weber, há também uma racionalidade prática em termos distintos, portanto, da racionalidade final, a Zweck-Rationalität, e, portanto, a ideia de uma melhoria e uma melhoria, uma racionalização em termos de relações humanas, no sentido de criar uma comunidade isenta de dominação. Portanto, há aqui uma utopia subjacente a toda a teorização política normativa de Habermas, que é algo diferente de Rawls. De Rawls não tem esta carga, que eu diria em termos filosóficos, transcendental, que tem a formulação habermasiana. Mas os autores descendentes portanto, que se situam logo na geração seguinte a Kant, têm muitas dificuldades em não ver o direito como um objetivo de reforma política e de atingimento de uma sociedade democrática ou constitucional. É essa, no fundo, a mensagem política dos autores de inspiração kantiana que se seguem a Kant, nomeadamente Paul Johann Anselm Feuerbach, que é o pai do nosso mais conhecido Ludwig Feuerbach, e um grande penalista e um grande também filósofo do direito. Portanto, Habermas, no meu entender, retoma a herança kantiana da praticidade da razão, portanto, a ideia de uma razão prática, que isso já é um afastamento completo numa filosofia positivista. Aliás, isso está presente já numa intervenção que ele tem, ainda na altura, Horkheimer, em 1960-61, com os defensores do racionalismo crítico, nomeadamente Karl Popper e Hans Albert. Eu quero confessar que estou mais perto do Karl Popper do que do Habermas, sobretudo nas posições que ele defendeu na altura, mas há aqui uma visão alternativa ao positivismo jurídico e uma fundamentação, uma conexão entre direito e razão prática, e a ideia de uma racionalidade axiológica para que o direito positivo tem de apontar.
Do ponto de vista estrito, e eu não quero entrar aqui por muitas veredas, e para não tomar a vossa paciência e o vosso tempo, do ponto de vista estrito da filosofia de direito, eu diria que Habermas está numa linha que é muito próxima apesar das diferentes tradições filosóficas e até jurídicas, de Ronald Dworkin, e sobretudo o autor que melhor, no meu entender, e aqui interpreta melhor Habermas do que o próprio Habermas, que extrai da sua filosofia uma estruturada e ambiciosa doutrina ou teoria dos direitos humanos, é Robert Alexy. Portanto, Alexy quer, na tese de doutoramento dele, a teoria da argumentação jurídica, quer depois na tese de habilitação de 85, teoria dos direitos fundamentais, é, no fundo, quem aplica de modo muito criativo as premissas filosóficas de Habermas a uma teoria da argumentação jurídica e a uma teoria dos direitos fundamentais. Alexy é filósofo, mas é também jurista, professor de Direito Constitucional, e a sua teoria dos direitos fundamentais é uma obra incontornável na teoria constitucional e na teoria dos direitos fundamentais. E o que é que dizes do Dworkin, Alexy, e que no fundo diz Habermas, mas eu penso que de menos bem do que diz, por exemplo, Alexy? Que as normas de direitos fundamentais, Habermas, agora na obra que entreguei na Gulbenkian, mas que ainda não está publicada, que é a última obra dele, de 2019, que se chama, eu traduzi, Uma Outra História da Filosofia, são 1800 páginas pesadas, que eu espero que tenham a paciência de um dia ler, como eu tive a paciência de traduzir. Ele fala, no segundo volume, de um excedente de sentido dos direitos fundamentais. Habermas e Dworkin, Alexy e Dworkin, antes dele, tinha falado de que as normas de direitos fundamentais têm uma natureza de princípio e não uma natureza de regras. O que quer dizer que, através da jurisprudência, nomeadamente da jurisprudência dos tribunais constitucionais em matéria de direitos fundamentais, há uma desenvolução de sentido, há, portanto, um desenvolvimento, porque é próprio da natureza das normas de direitos fundamentais, não só falo de direitos humanos, mas das normas de direitos fundamentais na Constituição, que é um género de duas caras. Portanto, uma das caras vira-se para o direito, a outra das caras vira-se para a moral e, portanto, têm o conteúdo de preceitos morais e há um desenvolvimento de sentido, exatamente porque não são normas, como diria Dworkin, fixadas de uma vez por todas na sua aplicação. Ora, isto legitima a ação, um certo ativismo judicial, mormente um certo ativismo dos tribunais constitucionais na concretização da Constituição. E há aqui um reforço da conformação política ou jurídico-política por parte dos tribunais constitucionais. Quem vai mais longe neste caso é talvez Alexy, que fala do Tribunal Constitucional como um legislador paralelo, ou seja, dentro de uma perspectiva hierárquica do sistema jurídico, nós temos que quem concretiza a Constituição é, em princípio, a legislação parlamentar. E, portanto, o legislador é o Parlamento que goza de, e já discutimos já ouvi uma ressonância sobre este ponto, que goza de legitimidade parlamentar. Mas Alexy fala do Tribunal Constitucional como um legislador paralelo, o que me parece algo discutível porque diz que tem uma legitimidade discursiva. Mas porquê? Portanto, todas estas perspectivas sobre o direito têm, no meu entender, modesto entender, repercussões no plano político que são questionáveis. Eu aí prefiro a teorização de Kelsen sobre os tribunais constitucionais, em que ele diz que o Tribunal Constitucional é um legislador negativo, isto é, o Tribunal Constitucional afasta a norma que é inconstitucional e, portanto, tem uma função meramente negativa de afastar a norma, não uma função de
concretização de princípios constitucionais, o que nos pode levar a um ativismo extraordinário, excessivo, no meu entender. Portanto, quanto a toda a teorização de Jürgen Habermas sobre a interpretação, o que ele chama de interpretação entre princípio do discurso e forma jurídica, é uma matéria estritamente filosófica que me dispenso aqui de abordar, remeto para o livro Facticidade e Validade, e depois todo o catálogo de direitos fundamentais. Eu penso que neste ponto a obra de Habermas não é muito conseguida, mas também não era a sua função. Ele é sobretudo um filósofo, não é um teórico do direito. Todo o catálogo de direitos fundamentais decorre de dois princípios de autonomia: a autonomia privada e a autonomia pública. Ele depois tem, às vezes, algumas dificuldades, se bem que ele procura sempre fazer sínteses, em teorizar o princípio liberal de autonomia privada como baseado numa ideia de liberdade como não interferência, ou liberdade negativa, e o princípio da democracia. Mas, de todo modo, isso é uma opinião pessoal, mas de todo modo ele consegue chega a apresentar um catálogo de direitos fundamentais, que seria o direito à igual liberdade de ação, um direito à livre associação entre os indivíduos, direito à proteção dos direitos individuais e direito à igual possibilidade de participação no processo de formação das opiniões e vontades. Portanto, há aqui, no fundo, uma defesa de uma concepção de direitos fundamentais e também de direitos humanos que decorre da nossa tradição cultural europeia ocidental e também que é adequada a uma defesa do que poderíamos chamar, com pouco rigor, de democracias liberais. Portanto, é esta, em termos genéricos, a visão geral de Habermas sobre os direitos fundamentais, mas, no meu entender, quem explicita e desenvolve melhor todas as premissas filosóficas da teoria crítica e de uma teoria discursiva do direito é Alexis, mais do que Habermas, e em primeiro lugar, numa obra que volto a sublinhar de grande, incontornável na teoria dos direitos fundamentais, que é a teoria chama-se Teoria dos Direitos Fundamentais, de 1985, de Robert Alexis. E era isto fundamentalmente que tinha a dizer. Vejo uma grande proximidade, no fundo, naquilo que nós poderíamos, usando a terminologia americana, liberals, uma visão baseada na liberdade individual, na autonomia individual, e que, do ponto de vista filosófico, retoma aquilo que na Alemanha foi a tradição do direito natural racionalista de Pufendorf a Kant, e uma visão que procura conexionar o direito e a razão prática, e uma visão também cognitivista em matéria de ética. Como apêndice a este ensaio sobre a Constituição da Europa, há um artigo muito interessante de Habermas, e que tem que ver com a fundamentação, se bem que ele não tenha uma verdadeira fundamentação dos direitos humanos, como o Robert Alexis se recusa a dar uma verdadeira fundamentação dos direitos humanos. Porque a fundamentação dos direitos humanos mais óbvia e até historicamente mais corrente na história das ideias jusfilosóficas é uma fundamentação de matriz jusnaturalista, diria, que é a ideia de dignidade da pessoa. A ideia da dignidade da pessoa é uma ideia muito... Mas é aquilo que nós chamamos, no nosso jargão de filósofos do direito, uma fundamentação material axiológica e, portanto, algo que hoje, em termos filosóficos, já não é admissível, essas fundamentações de natureza material axiológica. Mas a ideia da dignidade da pessoa é uma ideia fundamental, do ponto de vista da história constitucional,
a Lei Fundamental Alemã de 49, o artigo 2º, e antes algumas constituições, Baden-Württemberg, antes de 49, também de constituições de Estados, já referem a ideia de dignidade da pessoa humana, mas no fundo é, de facto, a fundamentação, se bem que não sejam em termos filosóficos muito exigentes, a fundamentação mais plausível para uma ideia de direitos humanos. As pessoas são iguais em dignidade e respeito. Isto é dito na metafísica dos costumes e, sobretudo, na fundamentação da metafísica dos costumes por Kant, mas já Pufendorf, um século antes, tinha dito que, ou dizia que as coisas têm um valor, mas as pessoas têm uma dignidade. E por terem uma dignidade, merecem respeito. E, portanto, são incomensuráveis. O valor de uma vida humana é incomensurável com outros valores. Portanto, não podemos fazer um cálculo utilitarista de se para salvar 10 pessoas podemos eliminar uma vida humana. Não, isso às vezes é excessivamente principialista, porque nas situações práticas o problema pode-se colocar. Mas, de qualquer modo, há esta ideia de dignidade e respeito como na cultura europeia ocidental e, sobretudo, uma ideia de matriz que, no fundo, é religiosa, porque é que a pessoa tem dignidade e respeito, porque é uma criatura de Deus. É, no fundo, a fundamentação oculta deste discurso, que já é um discurso profano no século XVII, é uma fundamentação ainda religiosa. A pessoa é uma criatura de Deus, portanto tem dignidade e merece dignidade e respeito. E, portanto, é esta toda a estruturação de uma filosofia dos direitos humanos que se afirma, sobretudo, com a Revolução Americana e com a Revolução Francesa e que hoje faz parte do património da cultura europeia ocidental. O professor João Cardoso Rosas falou de perspectivas mais universalistas, outras mais contextualistas, mas, de todo modo, é algo que faz parte, e não quero defender aqui uma perspectiva historicista e relativista, mas que faz parte da nossa visão do mundo, de uma cultura europeia ocidental. Muito obrigado.